Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría gigante de conversar con un jugador legendario. Yo le decía fuera de cámara que he tenido la suerte y la tremenda oportunidad de conversar con varios jugadores de Brasil y mujeres también, pero me estaba faltando uno, me estaba faltando el capitán de esa selección maravillosa que todos vimos y admiramos y queríamos jugar como ellos, y me refiero a William Carvalho da Silva. ¿Cómo estás, William? Mucho gusto. Olá, Alfredo. Prazer, estou muito bem. Muito prazer em falar com vocês. Estou aqui à disposição para poder contar um pouquinho da minha história. Tem muito a ver aí na América do Sul, principalmente com o Chile. Estou aqui à sua disposição. Fantástico. Oye, William, cuéntame, ¿cómo comenzaste tú a jugar voleibol? ¿Y dónde y por qué jugaste voleibol? Bem, eu comecei a jogar voleibol na escola, né? Apesar de não gostar muito de voleibol no início, gostava, como todo garoto, de jogar futebol. Claro. Mas nas aulas de educação física, o professor dava treinos de voleibol. As aulas eram voleibol. Nós éramos obrigados a fazer voleibol. E eu não gostava muito, eu queria saber de jogar bola, queria jogar futebol, futebol, futebol. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pouquinho de jeito, eu tinha um bom toque, né? Ele falou que eu aprendi rapidinho a dar manchete e fui selecionado para a seleção da escola, jogar pela escola, no campeonato colegial de São Paulo. Okay. E assim foi iniciando. Eu consegui me destacar e um treinador do clube de regatas Tietê, que é um clube que hoje nem existe mais, é um clube que foi muito famoso aqui no Brasil, onde jogava a tenista Marister Bueno, e eu fui selecionado para ir para esse clube, para jogar. E também fui mais para poder ser sócio, para poder frequentar o clube. Jogava futebol e na hora que tinha que treinar vôlei eu ia para lá. Mas aí era muito bacana porque jogava meninos e meninas treinavam juntos, né? Assim. Então a gente mais naquela fase de meninos e meninos tal. E aí comecei a me destacar. Aí começou a jogar o campeonato menores, né? Júniors, que chama aqui, campeonato Mirim, que é do campeonato do estado de São Paulo, que é o campeonato paulista. Sim. E eu fui me destacando, fui jogando bem, até que um treinador do Infanto me convocou para a seleção do Campeonato Paulista, seleção paulista, que disputa o campeonato. Não tem mais esse campeonato, antigamente tinha, que disputava um campeonato brasileiro aqui dentro do Brasil. E fui me destacando. Logo, né, no segundo, terceiro ano, já fui convocado para a seleção maior, para a seleção juvenil, seleção brasileira, que disputava o Campeonato Sul-Americano. E aí fui indo, né? Fui me destacando, graças a Deus, e até hoje não parei mais, isso há mais de 50 anos. Sí, maravilloso. Oye, William, ¿y siempre fuiste armador o jugaste también de atacante o siempre de armador? Não, antigamente as categorias de base, a maioria das categorias menores jogavam no sistema 4-2. Sim. Dois levantadores que atacavam. E desde que eu comecei a jogar no Campeonato Juvenil, que eu vim aqui para Santo André, jogávamos em 4-2. Eu e José Roberto Guimarães, que hoje é o técnico da seleção brasileira, nosso maior tricampeão olímpico. Sim. Nós jogávamos sempre nesse sistema 4-2. No começo, eu não gostava muito de ser levantador, eu gostava de ser atacante. Mas baixo, né? Não tem como você se destacar a nível mundial sendo... E aí, logo né, que começou a ver ao mundo, né, principalmente as seleções japonesas que jogavam no esquema de 5-1, o Brasil começou a adotar também esse sistema de 5-1. Perfeito. E aí os treinadores começaram a optar por um levantador só, y yo fui me destacando y fui embora. Sí, mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y con mis amigos, mi hermano también, que es un gran armador, que fue un gran armador, que tú jugabas de una forma muy especial. El pase podía venir lejos, tú corrías, levantabas desde el suelo una rápida a Bernard, a Renan, y todos decíamos, ¿pero cómo? Y tenía una forma muy bonita de jugar, muy ágil, muy... En el fútbol se dice el juego bonito, era un voleibol muy lindo que jugó tu selección. Y tú participaste, bueno, en 4 Juegos Olímpicos, en Montreal, en Moscú, en Los Ángeles y en Seúl. ¿Cómo fue para ti esa evolución de jugar con la selección brasilera, que no eran los mejores, a pronto estar jugando siempre por una medalla? ¿Cómo fue para ti
en lo personal y en lo deportivo, ese camino deportivo? Bom, eu acho que aquela seleção nossa, que aqui no Brasil nós chamamos de geração de prata, aquela seleção, eu tive a felicidade de ter jogadores muito rápidos. Bernard, Renan, Montanaro, Xandó, eram jogadores que eu podia jogar com muita velocidade. Sim. E o Brasil, só por ser uma seleção muito baixa, nós, toda a América do Sul, a gente nem chegava perto dos europeus em termos de estatura. Nós tínhamos que ter... E eu tinha essa facilidade muito grande de poder fazer com esses jogadores o que eu quisesse. Né? Então, a solução que nós encontramos na época era jogar com muita velocidade para poder enfrentar os europeus e começamos, né, a se destacar em atacar de segunda linha, né, de atacar do fundo da quadra. Como eu digo, eram jogadores fantásticos, que eu podia fazer o que eu quisesse com ele. Por isso também me facilitaram muito para que eu pudesse jogar com essa velocidade que você citou aí. Eu tinha uma facilidade muito grande em termos de deslocamento para poder levantar bolas de velocidade, mas eles me ajudaram muito. É verdade, uno ve hoy día, gracias a YouTube, a la tecnología, ve los partidos y ve partidos increíbles, rapidísimos, como tú dices. Además que uno ve un voleibol muy distinto al de hoy, porque, por ejemplo, Xandó podía pegar rápido, 3 metros, una alta. No había, a diferencia de otros equipos, donde había jugadores que solamente pegaban rápida. Tu equipo tenía esa versatilidad y por eso, bueno, llegaron a donde estaban, a jugar medallas y campeonatos. Fue muy bonito. Yo también pude hablar, por ejemplo, con Bernard, con Brunoro, y me contaron ese trabajo que hicieron de reinventar el voleibol, de trabajar mucho, de entrenar mucho, de hacer un mix entre el voleibol japonés, el europeo, y crear una escuela brasilera. Verdade. Cuéntame un poco cómo fue para ti esa época de aprendizaje y crecimiento. Eu acho que o Brasil ele só começou a se destacar quando ele criou a sua própria identidade. Nós aqui, não só nós no Brasil, no Chile, na Argentina, nós copiávamos muito o que acontecia no mundo. O Japão está jogando dessa maneira, vamos tentar fazer assim. Na Rússia se faz assim. O brasileiro, como nós na América do Sul, somos muito versáteis. Né? E aquela minha geração era uma geração que a gente chamava que todos os jogadores poderiam fazer qualquer tipo de bola, como você citou, alta, bola chutada, bola rápida. Todos esses jogadores eram universais, eles faziam qualquer tipo de coisa. Eu acho que o Brasil ele só começou a se destacar quando criou a sua própria identidade, ou seja, nós pegamos um pouquinho do que tinha o voleibol asiático, essa parte defensiva, essa parte mais ágil, de jogar com velocidade, e como nós não tínhamos a altura para poder ter um bloqueio tão alto, como eram os europeus, a gente trabalhou muito a nossa condição física para atacar, para sacar muito forte, sacar viagem. Nós começamos a inventar o saque-viagem, sacar de uma maneira diferente e criar esse tipo de jogadas com esses jogadores que eram fantásticos, para fugir desse bloqueio que era muito alto na época para nós. Verdade. Mas eu sempre digo isso, graças a esses jogadores universais que a gente tinha, né? Que eu podia realmente fazer o que eu quisesse com eles. A gente, nos treinamentos, a gente ficava inventando muito, Alfredo. Antes de começar os treinos, a gente jogava muita dupla, jogava muita brincadeiras dentro da linha dos 3 metros e ficava inventando. E conseguimos, o Bebeto de Freitas e o Brunoro, eles viam muito a gente fazendo isso nos treinamentos, eles falavam, por que a gente não... Por que vocês não fazem isso no treino? A gente fala, a gente pode tentar esse tipo de... quer fazer essa jogada assim, jogada de 2 tempos, que hoje em dia elas já não teriam mais tanto sucesso como teve naquela época. Devido à estatura dos jogadores hoje, você não conseguiria mais fazer. Mas, para a época, foi fundamental para a evolução do voleibol brasileiro. Exacto. Y también tú mencionaste que usted o tú, creo con Montanaro o Renan, inventaron prácticamente el saque viaje. En Chile se dice saque de salto, saque de potencia. ¿Por qué se le ocurrió sacar así? ¿Porque todo el mundo sacaba tenis o japonés, así de asiático? ¿Por qué ustedes inventaron esse saque? Mais uma vez eu vou citar, antes de começar os treinos, a gente jogava muita dupla, 2 contra 2. Ficava brincando de dupla. E aí nós começamos para tentar fazer o ponto direto, a saltar lá de trás e dar essa batuta em saque. Batuta em salto, como a gente chama em Itália, né? Saque saltando.
E o Bebeto, vendo isso, ele falou, por que vocês não colocam isso na partida? Sim. Pô, podemos tentar? E aí começamos a nos aperfeiçoarmos e tentar sacar. Hoje em dia seria muito mais fácil, porque você pode saltar de qualquer lado da quadra. Claro, e pega né? na malha. Na nossa época era Sim. mais limitado, você só tinha aquela parte para você sacar. Sim. Né? Tudo hoje em dia seria um pouquinho mais fácil. E você sabe, Alfredo, que eu, em 1978, quando o Brasil começou a se destacar, eu fui jogar na Itália. Sim. E cheguei na Itália, num jogo, eu peguei e dei o saque viagem. E o meu treinador, como é que era o nome dele? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele chegou e falou para mim, ei, Willy, sei pazzo, você é maluco de eu dar esse saque? Eu falei, não, no Brasil eu dou esse saque. Não, sei pazzo, esse saque não. Eu falei, ok, não dei mais esse saque. Tudo bem. E o jogador, e a gente continuava brincando, e eu brincando de dupla lá, eu destruía os caras nesse saque viagem com dupla. E o treinador começou a olhar isso. Um dia nós estamos perdendo um jogo lá, o treinador chega para mim e fala assim, ei, Willy, batuta em salto. Eu falei, não, eu sou no pazzo, eu sou louco, eu não vou dar. Aí ele ficou louco, mas eu não dei o saque. Pô, ele não queria que eu desse esse saque. E depois o saque foi se tornando, né, essa loucura que é hoje em dia. Hoy día os caras hoje em dia, um time que consegue estar bem no dia ganha o jogo, porque realmente faz a diferença. Exacto, hoy día el saque con salto, el viaje, el saque fundamental. Y además, como tú comentas, antes era muy difícil porque, bueno, tenías la zona y además te podían bloquear el saque. Era más difícil. Exato. Era Teve muy uma difícil. fase que sim. Claro. E com essa estratégia do Brasil que a gente conseguiu sobressair dos grandões. Sim. Mas aí os Estados Unidos, que criou, né, essa nova linha de recepção, como eles fazem, Sim. que hoje em dia todo mundo joga com 2 recepcionando, Sim. não existia líbero na época, o central normalmente tinha que passar. Isso, nós brasileiros, nós tínhamos os nossos centrais, Amaury, Fernandão, eram grandes passadores. Sim. Hoje em dia o central ele nem treina mais passe, porque ele saca e sai para o líbero entrar. Mas nós dificultamos muito. Mas os Estados Unidos criou uma forma de anular isso e conseguiu nos anular na final da Olimpíada. Es cierto. Y bueno, y como comentamos también fuera de cámara, tú jugaste una cantidad de campeonatos inmensos a nivel sudamericano. Creo que ganaron todos los sudamericanos, creo, panamericanos. Y bueno, y después fueron a jugar, obviamente, las finales, por ejemplo, en Argentina, 82. Que también Sí. ustedes jugaron un voleibol muy bonito, rápido, la escuela brasilera, y bueno, y se enfrentaron con los soviéticos, con el equipo de Sabin, Zaitsev, que tenían bloqueo, que era muy difícil de pasar, pero aún así, esa generación tuya ya estaba haciendo historia. Y recuerdo haber visto un video tuyo con Renan y con Montanaro, que ustedes contaron que ya en esa época en Brasil ustedes eran estrellas. Que antes iba la familia a ver jugar voleibol y después ya ustedes llegaban, firman autógrafos, entrevistas, en televisión. Se produjo una revolución. Cuéntame un poco cómo fue para ti esa revolución del voleibol que tú viviste y fuiste parte muy importante. Olha, foi realmente, na década de 80, foi uma loucura o que aconteceu com o voleibol brasileiro. E foi uma coisa assim da noite para o dia. E foi exatamente quando a gente voltou do que você citou, desse Mundial na Argentina, que a gente foi vice-campeão. Sim. Naquele mesmo ano, teve a Copa do Mundo, de 82, Sim. que o Brasil perdeu. E você sabe que no Brasil, na Argentina, no Chile, futebol, se você é segundo colocado e último, é a mesma coisa. Aqui a gente tem sempre que ganhar. E eles, apesar daquela seleção de 82, seleção brasileira de futebol, ser uma seleção fantástica, ela não ganhou. Sim. E nós, segundo os brasileiros na época, nós demonstramos raça, não sei o quê, tudo que o brasileiro queria. É incrível, a gente saiu do Brasil de uma maneira, quando a gente retornou, a gente já não conseguia sair do aeroporto, porque foi a primeira vez que foi passado ao vivo pela televisão, um canal aberto dentro do Brasil, um campeonato mundial de vôlei. E a gente foi muito bem no campeonato. O falecido, não sei se você conheceu, Luciano do Vale, Sim, que era muito famoso. Sim. Incrível o que ele fez aqui pelo esporte e particularmente pelo vôlei. Sim. A gente até chamava ele de Luciano do Vôlei.
por ser, né? Ele é assim. Sim, E aí virou uma loucura. Nós viramos ídolos da noite para o dia. As camisas dos times onde a gente jogava, de Pirelli, de Atlântica Boa Vista, esgotavam, era uma loucura. Só se jogava voleibol nas ruas, nas praças, nas escolas. Era uma loucura. A gente não conseguia mais. Viramos ídolos mesmo. E o Nussmann, né, que era o presidente na época, soube aproveitar muito bem todo esse boom desse voleibol. E depois, então, já me adiantando muito, criou-se um centro de treinamento. A gente culminou com a nossa medalha de prata, que era sim. o intuito da seleção brasileira era chegar numa final olímpica. A gente tinha a chance de ganhar, mas por outros fatores a gente perdeu a Olimpíada. Mas aí o voleibol aqui só foi crescendo, graças a Deus. Sí, sí, yo he visto muchas entrevistas o conversado con mucha gente, incluso, por ejemplo, hablé también con las jugadoras de Perú, que también obtuvieron plata en Seúl, y hablábamos todos, y yo opino así, que plata no es perder, plata es ganar, porque no todo el mundo llega a una final olímpica, o sea, muy pocos llegan a una final olímpica, una final del Juego Olímpico, el campeonato más importante del voleibol, y lo que ustedes hicieron, llegar a esa final, la final mundial, la final olímpica, creó, como dices tú, una locura en Brasil. Y que, bueno, hoy día y después tuvo su fruto con las medallas olímpicas, hombres, mujeres, con toda la locura y el amor que hay en Brasil por el voleibol. Y bueno, y eso también fue gracias al equipo que tú jugaste. Tú también, A minha geração. tu generación, y también tú tuviste después un tiempo jugando con gente más joven, con Carlao, Paulao, que era gente, Pampa, que llegaron después, también fantásticos jugadores. Y cuéntame un poco, William, por favor, ¿cómo fue para ti, como experiencia también, el jugar tantos Juegos Olímpicos? Por jugar 4 Juegos Olímpicos debe ser increíble, porque muy distinto, desde Montreal, Moscú, después de Los Ángeles y Seúl. ¿Cómo fue para ti, en lo personal, jugar lo más alto y con los mejores del mundo? Eu nunca poderia sonhar que eu poderia ter jogado. Quando eu comecei lá, nem imaginava que eu podia chegar à seleção brasileira, quanto mais disputar uma Olimpíada e quanto mais disputar 4 Jogos Olímpicos. E 2 deles como capitão da seleção. Então, para mim, foi tudo aquilo que eu sonhei, eu pude realizar. Talvez não tenha vencido a medalha de ouro, que teria sido o ápice, mas chegar a uma final olímpica e com as condições que a gente tinha em 1976 em Montreal, né? E a gente foi crescendo gradativamente, principalmente a partir de 80 com a famosa geração de prata. Sim. E eu ter participado toda essa evolução do voleibol brasileiro, para mim é fantástico. Eu pude viver lá atrás, né, com gerações fantásticas que estiveram junto comigo, Moreno, Bebeto de Freitas, que era o treinador, que antigamente o treinamento, você treinava 3 vezes por semana para você ir para uma Olimpíada, se reunia um mês antes de começar um campeonato mundial no Rio de Janeiro e ia para... Às vezes você chegava lá em condições completamente adversas do que a gente ia encontrar. Então era muito difícil. Conseguimos pegar toda essa evolução do voleibol. E eu queria salientar, Alfredo, que a nossa geração de 1980 até 1984, que é o que a gente previu, que é o ciclo olímpico que a gente previa de ganhar uma medalha, a gente teve não só esses atletas fantásticos, como uma comissão técnica que era uma coisa incrível. Bebeto, Brunoro, Major Paulo e Jorjão, era uma comissão técnica fantástica, que estudaram o voleibol de uma tal maneira, estudaram o que poderia ser feito com a gente, porque antigamente todo mundo falava, vamos fazer assim porque lá faz assim. Vamos fazer desse jeito porque lá faz assim. E não é assim. Você tem que trabalhar conforme o grupo que você tem na mão. Certo. Aí você pode fazer, você idealiza um planejamento, né? Porque os ciclos olímpicos são diferentes. Sim. Os atletas são diferentes. Então eles souberam exatamente o que nós necessitávamos, o que eles poderiam fazer com esse grupo que ele tinha na mão, de que maneira poderia ser jogado o campeonato nacional aqui para poder colaborar com a seleção brasileira. E foi dando tudo certo, foi se encaixando tudo certo, os resultados começaram a vir. Com os resultados, você sabe que a gente não faz nada se não tiver patrocínio, se a gente não tiver condições. Foram dando condições para que a gente pudesse viver do voleibol, pudesse trabalhar mais 2 vezes por dia, treinamentos 2 vezes por dia, poder concentrações de 2, 3 meses,
um campeonato incrível dentro do Brasil e o resultado vem. Você planejando direitinho, o resultado vem. Es muy importante. Yo recuerdo haber visto, como mencionabas tú, el tema del merchandising. Yo fui a Sao Paulo en el 86, a un sudamericano, y todos queríamos comprar las camisetas, las remeras de Pirelli, porque las vendían, y todo el mundo quería jugar con Pirelli, con las camisetas, las zapatillas, la rodillera, porque era parte de una magia que existía en Brasil. Y también tu generación de plata, como tú mencionas, tuvo un trabajo muy, muy inteligente, muy bien preparado. Además, también, como dices tú, tuvieron ciertos pics muy importantes, por ejemplo, el partido en el Maracaná o el Mundialito, que fueron impresionantes. O sea, yo hablaba, por ejemplo, con rusos, con Sabin, Panchenko, Sorokolet, y ellos no se imaginaban jugar en una cancha de fútbol gigante bajo la lluvia y casi 100.000 personas y jugando voleibol. Era increíble. ¿Cómo fue para ti también jugar y participar en esos eventos tan importantes? Sem palavras para poder passar para você o que foi esse momento, o que a gente sentiu nesse momento. Tudo aconteceu porque, como a gente estava falando na pergunta anterior, virou uma febre, né, de se jogar voleibol no Brasil. Os ginásios de Maracanãzinho, Mineirinho, Ibirapuera em São Paulo, cabem 15.000, 16.000 pessoas. Sim. E era um público que qualquer jogo que nós fizéssemos, ou fosse de Pirelli, ou fosse de seleção, era abarrotado. Não tinha mais, ficava 2.000, 3.000 pessoas para fora. Então, quando nós fomos jogar esse campeonato, o Mundialito, no Maracanã, que nós fizemos a final, o Mundialito, que hoje é a Liga Mundial, né? Que nós fizemos a final com a Rússia e ganhamos. Sim. Eu lembro que foi uma das maiores experiências da minha vida. Por quê? O Maracanãzinho, se eu não me engano, cabia 18.000 pessoas, 16.000 pessoas, uma coisa assim. E tinha muita gente para fora. Se fosse 15.000, acho que eles colocaram 16.000 lá dentro. Então, não tinha condições de ter o jogo. Então, os bombeiros, o pessoal, a polícia, não ia deixar ter o jogo. Porque estava aquela loucura e o pessoal jogando garrafas de água na quadra antes de começar. E o Nussmann, nós estávamos no vestiário, e ele chegou para mim e falou assim: William, você vai entrar lá, nós colocamos um microfone no centro do... Você vai entrar lá e vai pedir para a torcida não fazer barulho, não jogar coisas, porque senão não vai ter o jogo. Eu falei: ô Nussmann, eu não vou entrar, você tá louco? Eu vou entrar lá, os caras vão me jogar garrafa d'água em mim. Eu falei: não, você vai, puseram uma mesa lá. Bom, eu vou. O maluco aqui sempre vai, né? Aí, o Maracanãzinho antigo, não sei se você chegou a conhecer o Maracanãzinho antigo. Por imagem, que por fotos, sim. Você vinha do túnel para entrar na quadra, diferente de como é hoje, a Arena Olímpica é diferente. Sim. Você vinha de baixo assim e entrava na quadra. Quando eu apontei, eles achavam que era a seleção que estava entrando, então foi aquela loucura, né? Começa a jogar tudo e caminho, só eu vou caminhando até o meio da quadra, rezando para o que será que eu vou falar lá. Muito engraçado. Cheguei lá, subi na mesa e fiz assim mesmo. Galera, Alfredo, foi uma das maiores emoções da minha vida, chega a arrepiar. Aquilo que ele fez assim, ó. Incrível. Silêncio total, ninguém falou mais nada. Aí eu me senti um gigante, falei: nossa, consegui, né? Aí falei: olha aí, pessoal, os bombeiros falaram com a gente que se tiver essa bagunça, eu nem lembro o que eu falei, mas foi mais ou menos assim: se tiver, vocês não podem jogar nada na quadra, senão o jogo não vai acontecer, pode esperar que a gente vai ganhar. Eu falei: nós vamos ganhar, nós vamos fazer tudo para ganhar, mas não precisamos disso, tal, uma coisa assim. Eu fui aplaudido, o jogo aconteceu, não teve um incidente, tinha mais gente do que cabia, não teve um incidente, nada, nem gente indo para a enfermaria, essas coisas de desmaiar, nada. Sim. Foi uma das maiores. Eu sou paulista, sim. né? O Maracanãzinho é no Rio de Janeiro. E sempre teve uma rivalidade muito grande, Pirelli e Atlântica Boa Vista, sim. São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu sempre fui muito bem, os cariocas sempre gostaram muito de mim, eu sempre era aplaudido. Nesse dia eu me senti, foi como você ganhar uma medalha mesmo, foi uma coisa incrível, né? De você conseguir, como capitão, conseguir falar e parar, foi uma emoção.
Né? E por isso que aconteceu esse jogo no Maracanã. Claro. Por isso que eu estou te falando disso. O Luciano do Vale viu, visionário como era, viu essa loucura que era o voleibol, e todo mundo daquilo, principalmente o pessoal do futebol, falava, não, o público de vocês é para 18 mil pessoas. Aí nós mesmos duvidamos quando o Luciano do Vale quis fazer esse jogo no Maracanã, que cabia 100 e poucas mil pessoas. Nós falamos, nosso público é 20 mil pessoas, se for. Vai ficar um negocinho assim, não vai aparecer nada numa... Cara, com chuva, aquilo lotado, foi sensacional. Increíble, increíble. No, fue mágico. Y ver también Está no imágenes. livro dos recordes, né? Sí, récord Guinness. Además también fue muy emocionante para uno como deportista ver que cuando empezó a llover, ustedes ponían la alfombra, se sacaban las zapatillas para jugar por el respeto al público. Fue muy bonito. Fue realmente, para mí, algo que marcó historia, totalmente. E os russos também enxugando a quadra, todo mundo ajoelhado. Não sei se você tem essa imagem. Sim. Todo mundo. Meu, porque era muita gente que estava lá que não. Porque aquilo, tecnicamente, o jogo foi fraco. Tecnicamente, né? Um jogo de Brasil e Rússia. E tecnicamente nós levamos vantagens, porque nós é praia, jogar em local aberto, nós estávamos muito mais acostumados que os russos. Então, tecnicamente, a gente sabia que a gente ia ganhar porque eles não tinham essa ginga brasileira de jogar. Né? Tecnicamente, a gente não jogou com muita velocidade, as bolas eram mais a manha de largar essas coisas que o brasileiro tem. O sul-americano, em geral, tem. Exactamente. Oye, William, y cuéntame, yo no sé en qué año empezó, pero tú fuiste también editor de una revista de voleibol, la revista Saque, que yo cuando fui a Brasil pude comprarme una revista que era muy entretenida porque mezclaba voleibol, recetas deportivas, cómics, entrevistas, y tengo un amigo brasileño que vive en Portugal que tiene todas guardadas, tiene toda la revista Saque. Y una revista muy bonita. Cuéntame cómo se produjo esa idea de hacer esa revista y por qué no sigue. Na verdade, fui eu e Montanaro, né, com a Cartaz Editorial, que era uma editora que tinha aqui no Brasil, que tivemos essa ideia. A gente queria fazer, não era uma revista, na época a gente queria fazer um jornalzinho, alguma coisa que pudesse falar de voleibol, pudesse contar um pouquinho da história. Na época a gente queria mais contar os bastidores. Depois a ideia foi crescendo, mesmo antes de sair a ideia foi crescendo, por que não vamos fazer assim? Aí já vai ficando uma coisa gigante demais. Resolvemos fazer uma revista, só que para você fazer a revista ela era mensal. É muito complicado de você fazer uma revista, mas ela foi um sucesso incrível. Ela só parou porque eu e o Montanaro tivemos um desentendimento, foi coisa de Pirelli, a gente foi obrigado a parar a revista. Foi uma pena. Mas aí depois ela passou a ser uma revista. Porque a gente falou, para uma revista ter sucesso, a gente precisava ter uma parte técnica que ela tinha. Ela tinha depoimento, o Brunor, depoimentos de cada revista tinha treinadores, depoimentos, tinha a história do mês, dos jogos, a história técnica dos jogos, e tinha que ter aquela coisa para o adolescente, os ídolos, tinha que ter Renan, que era bonito, as meninas que eram bonitas, tinha que ter essas coisas, essa meia fantasia para você vender revista, né? E tinha no final, não sei se vocês lembram, tinha uma história fantástica, que nós éramos super-heróis. Eu e o Montanaro, nós éramos dois super-heróis. Então, sempre tinha uma história que, na época, era contada por eram os editores tinha uma revista muito famosa aqui, antigamente, que são editores do Pasquim. São editores... como é que se diz? Jornalistas políticos, como é que fala? Humorísticos, né? Sim. Então, e sempre era contada uma história do que estava acontecendo. Então, era novela, alguma coisa com a novela da época, alguma coisa com... Nós tínhamos também uma entrevista dentro da revista que era sempre com uma outra personalidade que não era do voleibol. Então, nós tivemos Ayrton Senna, Rita Lee, Maguila, vários Paralamas de Sucesso, que eram uma banda de rock. Então, a gente tinha sempre essas coisas dentro da revista, que essas coisas que faz também você vender a revista. Então, era uma coisa... Era muito bem bolado. Foi uma pena ela ter parado, porque ela tinha estourado ainda mais, porque a gente se tornou campeão olímpico, a gente se tornou a potência que foi o segundo esporte do país, poderia ter sido um sucesso maior ainda. ¿Y no has pensado en reeditarla, en sacarla hoy día, un Saque 2.0? A lo mejor sería interesante, porque Saque piensa que gente en Chile se acuerda de la revista Saque, me imagino en Brasil. Verdade. A lo mejor sería interesante, porque además hoy día tendría que ser digital.
porque el papel es más difícil, pero sería interesante porque fue un legado, fue algo muy, muy mas bonito. hoje em dia, Alfredo, a TV vai sumir, vai ficar só essa digital, internet. Aqui no Brasil, hoje em dia, o campeonato da Superliga, ele tem 50% é a TV que faz, Sí, mas todos os jogos, e 50% é feito na internet. sí, Né? fantástico. Hoje Oye, não tem, o futuro sí, tá na maravilloso. Oye, tudo William, digital. cuéntame un poco, bueno, jugaste en selecciones, jugaste en Pirelli muchos años, en clubes en Italia. Te pudimos ver jugar por Pirelli en Chile, en un sudamericano de clubes campeones, creo que contra Bradesco o Fiat, no me acuerdo bien qué final. Y después de ser un jugador activo tantos años, ¿qué hiciste después? ¿Te dedicaste a ser entrenador? ¿O qué pasó después de jugar activamente? Eu parei de jogar com 38 anos, depois voltei com 42 só para ajudar a Pirelli a se classificar para a Superliga. Eu já tinha parado, voltei só por 6 meses para poder classificar. E fui ser treinador. Okay. O primeiro ano eu fui ser treinador. Começou a tocar o telefone aqui. Desculpa. Não preocupes. Comecei a ser treinador. Eu fui ser treinador do juvenil da Pirelli e auxiliar técnico do Jorjão, que era o treinador do adulto da Pirelli. Em seguida, a Pirelli acabou, infelizmente, a Pirelli acabou com todas as suas... Depois de anos acabou, e aí eu fui ser treinador de feminino. Eu fui até o ano passado treinador de feminino. Agora eu parei, né? Eu também aposentei, mas parei de ser treinador. Depois ficou muito difícil. Aqui eu sou de Santo André, eu fui no São Bernardo. Ficou muito difícil você conseguir patrocinadores. Esses últimos 2 anos aqui foi muito difícil para as equipes menores. Então, só que agora eu tenho um projeto que é a TCW7, que está aqui, que eu trabalho com voleibol master. A gente tem treinamentos, a gente tem aperfeiçoamentos e tem torneios, né? Devido à pandemia, os ginásios aqui estão parados, a gente teve que dar essa parada, já estamos aí há 3 meses parados, mas vamos ver aí como é que vai ficar agora com essa... Eu acho que até um pouquinho antes da vacina a gente deve retornar, mas é um projeto de muito sucesso. Eu trabalho só com voleibol master, e é muito bacana, Alfredo, porque normalmente são pessoas que hoje em dia adoram fazer esporte, me viram jogar, é uma loucura para ir nos meus treinamentos. A molecada nova que quer começar vai mais para aperfeiçoamento, então a gente tem turmas para isso também. E eu faço torneios master, 35 mais, 40 mais, 45 mais, que é um sucesso também. Ele é todo feito. Aí é que entra o Nel, que é o meu sócio, que ele tem uma experiência muito grande em televisão, tem uma experiência muito grande com toda essa tecnologia de hoje, que eu sou zero, é ele que faz tudo isso aí. A gente faz todos os nossos jogos, os nossos torneios, eles são passados pela internet, todo mundo tem a chance de ver. Tem os meus patrocinadores que estão comigo o tempo todo, que são sensacionais. E eu não quero outra vida, tá? Ótimo. Bueno, yo te comento que en Chile, pese a que es un país muy chiquitito, deportivo, también hay mucho campeonato máster, senior, sobre 35, 40. É o que mais cresce, Alfredo, é o que mais cresce. Sí, bueno, yo jugué cuando joven y también juego máster desde hace muchos años con mi equipo de colegio. Y jugamos, y como dices tú, es muy entretenido jugar hoy día a esta edad, pasado los 50, los 40, porque uno vive el voleibol de otra forma. Es distinto. Bueno, claramente uno está más viejo, más gordo, uno no salta como cree que saltaba, tirarse al suelo es muy difícil, pero el espíritu que hay, la magia del voleibol, o espírito é o mesmo, o espírito vencedor. E o bacana, né, Alfredo, é depois a confraternização, que é diferente, né? Você, todo mundo junto depois, tomar uma cervejinha, se juntar, falar, isso é sensacional. Es fantástico porque uno, por lo menos mis amigos de la infancia, del colegio, son los mismos que jugamos ahora, ya con algunas enfermedades, sin pelo, pero nos reímos igual, nos conocemos toda la vida, y como dices tú, después después del partido hay cerveza, hay compartida, amistad, es muy lindo. Y yo vi tu página del TCW7 y es maravilloso la cantidad de equipos, la gente jugando, disfrutando. Yo encuentro que ese camino es muy potente porque hay a nivel mundial muchos campeonatos. Yo he visto mundiales, máster en Italia, campeonatos, por ejemplo, que se hacen en Estados Unidos con cientos de canchas. Portugal. En Portugal, es increíble.
Es muy, muy Você bonito. sabe que um dos maiores torneios que tem o de Saquarema, que é o da seleção brasileira, que é o da CBV que tem lá no Rio de Janeiro, mas tem um campeonato, eu jogo o Master também, só para uma equipe, só amigos meus que são um campeonato, um time de Jundiaí. E é um torneio que é feito em Santos, não sei se você já ouviu falar, são 1.800 equipes. 1.800. Desculpa, 1.800 atletas. São 240 equipes. Maravilhoso. Entre feminino e masculino. Vem equipe de Chile, vem equipe da Colômbia, vem equipe da Argentina. É incrível. Desde 35 até tem time lá de 70 mais. Coisa mais bonitinha que tem que ter. 70 mais. Aquele voleibol que é praticamente quase que não tem um ataque, mas é muito, muito gostoso de ver. Sensacional. Es el espíritu. Yo quiero con mi equipo poder participar. Hay que ver cosas. La gente viaja, el trabajo, la familia, difícil, pero las ganas de jugar voleibol siempre están ahí, porque el voleibol es muy lindo. Oye, William, bueno, hablamos de tus tiempos, selección, de clubes, la revista Saque. ¿Cómo es para ti, como persona, también ver que Brasil, el voleibol creció tanto? Fueron campeones olímpicos, campeones mundiales, Copa del Mundo, hombres y mujeres, en playa, en beach voleibol también. ¿Cómo lo ves tú? Que partiste en una época muy distinta, donde había voleibol, pero no a nivel de hoy día. Hoy día el voleibol en Brasil es una locura y de muy alto nivel. ¿Cómo lo ves tú también? Y también ver a algunos ex compañeros como Renan, Bernardinho, que llegaron a lo más alto también de entrenadores con la selección, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú también en lo personal? Olha, é um orgulho muito grande de a gente ver todas essas pessoas que eu conheço desde mirinzinho, e ver aonde nós conseguimos chegar e onde eles particularmente chegaram. E chegaram por mérito próprio, porque são muito bons. Zé Roberto e Bernardinho, para mim, são os dois maiores treinadores do mundo. Vou puxar a sardinha, não é porque a gente vê o dia a dia deles, a gente vê o trabalho. Zé Roberto faz um trabalho fantástico hoje com categorias de base. Zé Roberto tem a chance de trabalhar quase que em qualquer equipe Fenerbahçe, qualquer equipe com mais potencial. Ele resolveu fazer, ele tem um centro de treinamento e ele tá treinando uma equipe que é só garotada. E tá dando trabalho para muita gente, que é a equipe de Barueri, não sei se você conhece, que ele tem aqui. Bernardo também nem se fala, né? O currículo do Bernardo, ganhou tudo que poderia. São dois treinadores que ganharam. Você ser tricampeão olímpico, você ser bicampeão olímpico, várias ligas mundiais, vários campeonatos mundiais. Nós tivemos muito sucesso na nossa base. Agora nós estamos aí muito preocupados, porque já faz alguns anos que a gente não vem ganhando na base. Né? A gente está ficando em quinto, sexto, isso nos preocupa bastante. Mas teve uma eleição, nesse final de semana teve eleição, e você vê como cresceu o voleibol. Teve uma eleição aqui para a Confederação Brasileira, foi domingo passado, virou uma loucura isso aqui. Vários olímpicos fizeram uma chapa, como o Sérgio Escadinha, como o Maurício, para concorrer com a situação, e quase venceram. Dizem até que venceram, tal, mas, enfim, para você ver a loucura que ficou sendo. As federações todas, uma briga incrível para um crescimento muito grande. Só que existe hoje uma preocupação muito grande com as nossas categorias de base. Eu acredito que a gente vai demorar mais uns 2 ou 3 anos para a gente chegar novamente no patamar que a gente estava lá atrás. Nós temos hoje uma seleção muito boa para olímpica, né, para feminino e masculino. Sim. Eu acho que é muito difícil você ganhar uma Olimpíada hoje, porque você tem, tanto no feminino quanto no masculino, 5, 6 seleções, com certeza, que podem ganhar a Olimpíada. Sim. Até mais. Sim. No feminino, eu acho que até mais. Então, a gente pode ser primeiro, como pode ser quinto, sexto, porque não vai ser demais. Mas me preocupava muito as categorias de base, mas já tá se correndo muito atrás para isso. Eu acredito que mais uns 2, 3 anos a gente está começando, já está trabalhando muito ali no sub-15, no sub-17. Acredito que daqui uns anos a gente tem material humano para a gente chegar e poder sustentar as equipes brasileiras aqui, para a gente não precisar ir embora, está todo mundo indo embora né? A situação, né, dentro aqui do esportivo aqui no nosso país tá meio complicada, mas a gente está se virando bem, graças a Deus. Bueno, eso esperamos todos, que ojalá pronto salgamos de este mal momento histórico con la pandemia, que ha sido muy difícil para todos y en todo aspecto, de salud, de trabajo, de planificación deportiva, bueno, todo. Pero yo tengo mucha esperanza que esto algún día se resuelva.
Bueno, quiero ir un poco cerrando la conversación, pero nuevamente agradecerte porque la verdad que para mí es un honor poder entrevistar al capitán, legendario capitán William. Te pude ver jugar en Chile, en los videos, y está tan lindo el juego que ustedes hacían, ese juego rápido, ágil, inteligente, como usted dice, con raza, y con esa pasión que el voleibol se demuestra. Yo también he podido entrevistar a muchos jugadores, grandes jugadores de otros países, y todos me comentan que la escuela de Brasil, la escuela brasilera, era digna de mirar de todo el mundo. Siempre la hemos admirado porque es muy buena, y también mezcla eso de la calidad con la pasión, y la pasión brasilera es increíble. Así que un poco quería agradecerte, William, por este tiempo de conversación. Sigamos en contacto, me interesa mucho lo que haces tú hoy día en Masters, como exjugador y jugador Master que soy, que me encantaría jugar Que allá, qué sé idade yo. tem? Que idade você está? 50, tengo 50. Eita, você é novinho, é novinho. Así que nada, te quiero mandarte un gran abrazo, desearte mucha salud a ti y a tu familia, que sigas con tu proyecto maravilloso, bueno, y que sigamos en contacto a través de internet y de esta posibilidad. Claro, Agradecer a Neo claro. también por el contacto y nada, y seguir Claro. amando el voleibol. Muito obrigado, eu agradeço. Foi muito gostoso, muito legal esse papo, né? Não foi nenhuma entrevista, foi um papo Sí. muito descontraído, muito bacana o jeito como você leva a entrevista. Sucesso aí e com certeza vamos ficar em contato. Sem tudo que você precisar aqui da gente, tá? Estamos à disposição de você. Você tem aí os nossos contatos, o Nel. Sí. Com certeza vamos colocar isso aqui nas nossas redes sociais. Vamos divulgar bastante. Alfredo, conte com a gente sempre que precisar. Te desejo a mesma coisa a você, toda a sua família e o nosso querido voleibol. Fantástico. Un gran abrazo, William.